Você está grávida e notou que está com algum tipo de corrimento diferente? Calma, antes de entrar em pânico, eu preciso que você entenda que mais de 75% das mulheres na gestação podem acabar desenvolvendo algum tipo de corrimento durante a gravidez. Eu vou falar para vocês dos 5 tipos de corrimento que você pode ter na gestação e o que fazer, sintomas e tratamento para eles. Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. E se você está grávida, esse vídeo é para você ou conhece alguém que está grávida, também é uma boa indicação. Primeiro, vamos falar do que muitas vezes causa confusão nas mulheres. Você vai ter um corrimento fisiológico na gravidez, então o teu corpo produz um corrimento ao longo da gravidez. Nós chamamos de leucorreia gravídica. Por quê? Porque com o aumento da progesterona existe uma maior produção de líquidos pelas glândulas ali na vagina e você tem uma secreção enquanto está grávida. Ah, mas doutor Pedro, isso aí é perigoso? Como que eu vou identificar se isso é ruim? Esse corrimento, ele é normal, não é perigoso, meninas. Inclusive, eu falo para vocês, ele tem aquela característica mais esbranquiçada a transparente. Não tem cheiro ou odor, ele não coça, ele não dá algum sintoma de irritação, que você fique preocupado, ele não é grudento, tá? Então, é o que a gente chama de corrimento normal. Agora, pera lá, se por um acaso o teu corrimento mudou o padrão, a textura, o cheiro ou algum outro sintoma que você está sentindo que ele possa estar desenvolvendo para você, alguma coisa está errada. Por que eu digo isso? Porque cerca de 40% dos corrimentos que acontecem na gestação, eles podem ser responsáveis por uma complicação muito grave, que é o trabalho de parto prematuro. Então, o teu bebê chega antes da hora. Isso pode ter várias complicações, como internação, UTI, tempo do bebê no hospital. Então, muitas vezes é importante você estar ligada com o tipo de corrimento que você está tendo, pois se precisar tratar, você já trata e evita essa complicação, tá bom? Agora, meninas, eu vou falar para vocês de 3 corrimentos que você tem que parar tudo que você está fazendo e largar tudo e procurar atendimento. Esses são aqueles corrimentos que você fala, nossa, é uma emergência, eu não deveria estar tendo esse tipo de corrimento enquanto grávida, então fica ligada. O primeiro é o famoso corrimento vermelho vivo, então está saindo sangue do teu colo. Meninas, você acha que isso é uma coisa muito grave ou não? Me respondam, sim ou não? Super sim, meninas, isso é gravíssimo, independente da fase da gestação que você estiver. Se for no começo da gestação, se tiver com sangramento vermelho vivo, pode ser que você esteja abortando, pode ser que esteja tendo um descolamento. Se for mais para frente, você pode estar descolando a placenta do útero, isso é uma complicação gravíssima. Então, corrimento que tem esse aspecto de sangue vermelho vivo é indicação imediata de você passar numa maternidade para fazer uma eco, ver se está tudo bem com o teu bebê e tomar as medidas necessárias no momento. Então não dá para esperar um pouquinho, tá bom? Ah, doutor, mas tá chovendo, tá frio. Vai para a maternidade para você avaliar o que é esse sangramento que está acontecendo com você, tá bom? 2. Se você tem um corrimento amarelado barra esverdeado, com cheiro diferente. Por quê? Porque o corrimento verde amarelado ele pode estar associado com a tricomoníase. A tricomoníase, que é o tricomonas, é uma infecção sexualmente transmissível, que pode fazer cervicite, então ela entra ali no teu colo, pode acabar inflamando o teu colo e aumentando a chance de você ter um trabalho de parto prematuro. Ela é uma IST e pode acarretar alguns problemas muito mais graves do que um corrimento como uma candidíase e uma vaginose na gestação. Então, se tem um corrimento mais esverdeado, com dor, às vezes se você faz febre, é importante você passar de imediato no atendimento, tá bom? Para ver se está tudo bem com o teu bebê. Terceiro e muito grave é quando você tem algum tipo de corrimento e você está fazendo febre, você tem aquela dor na barriga, dor abdominal pélvica, vômitos, calafrio, tipo, em sequência, isso não é um bom sinal. Por quê?
Existe um tipo de corrimento que ele começa a ficar com um cheiro muito forte, mas claro, tem que vir acompanhado desses sinais. Febre, calafrio, dor abdominal, que a gente chama de coriominioite. O que é isso? É quando o líquido dentro da placenta, o líquido amniótico, infecta. Ah, isso é perigoso? Isso é muito perigoso, porque o líquido que protege o bebê lá dentro, meninas, é um líquido asséptico, então ele não tem bactéria, ele não tem nada, ele é completamente estéril. A partir do momento que esse líquido infecta, o bebê não pode ficar muito tempo lá. Então, você ter uma coriominioite normalmente é um tipo de corrimento que ele vai mais para o final da gestação. Isso indica tratamento de antibiótico EV e programação para encerrar a gestação, porque isso pode colocar em risco você e o seu bebê. Pode dar óbito fetal e também fazer sepse e choque séptico na mãe, evoluindo para um óbito também materno. Então, quando você tem esses tipos de sintomas associados com o corrimento, que tem um aspecto diferente, um cheiro mais forte, é importante você correr para a maternidade para ver o que é necessário fazer para que você e o seu bebê fiquem bem. E eu sempre gosto de ressaltar, como eu comentei no começo do vídeo, mais ou menos 2/3 das gestações têm algum tipo de corrimento que pode desenvolver um trabalho prematuro antes de 37 semanas e bebês que nascem com antes de 37 semanas têm 5 vezes mais complicações, seja em UTI, seja tempo de internação, seja para as questões respiratórias e de alimentação. Então, cuidem, tá bom? Agora, vamos falar dos outros 2 corrimentos, que são super comuns, mas precisam de uma atenção. O primeiro, aquele corrimento mais esbranquiçado, branco, leitoso, pastoso. O que é? Esse, meninas, é o que a gente chama de candidíase, é aquela porta de visita nas gestantes, porque como as gestantes aumentam a quantidade de progesterona na produção do seu corpo, ela tem uma tendência maior a fazer candidíase durante a gestação. Então, quando você tem um corrimento branco, pastoso, sem cheiro, mas que fica mais vermelho ali ao redor da vagina, coça, você não consegue ter relação, arde para urinar, pode ser que você esteja com esse fungo que é irritante e atrapalha muito, tá bom? Então, candidíase é o principal corrimento que acomete as grávidas, mas precisa de tratamento. Então, é importante passar em avaliação. Seja você usar um miconazol, uma nistatina, normalmente usa-se pomada, usa uma medida via vaginal, ali de 7 a 14 dias, a depender do tipo do medicamento, tá bom? Quando nós estamos falando do corrimento cinza, sabe aquele corrimento mais acinzentado, que tem um cheiro muito ruim, cheiro de pescado, você se incomoda às vezes para colocar uma roupa, para sair, você se sente constrangida. Esse corrimento é aquele clássico da vaginose, isso mesmo, aquele corrimento que é causado pela bactéria Gardnerella, que fica ali na flora da mulher, mas que tem uma queda de imunidade ou qualquer tipo de estresse, que baixa a imunidade da mulher, ela pode acabar se proliferando e, com isso, causando a vaginose. Então, ele tem um aspecto mais acinzentado. Lembre-se, depois que você tem a relação sexual, nossa, doutor Pedro, depois que eu tenho a relação, faz um cheiro muito forte. Isso mesmo. Esse tipo de sintoma é característico da vaginose. Depois que você tem a relação, aumenta a volatização da bactéria ali na região vaginal e com isso você tem um cheiro mais forte ainda. Então, esse é um sinal indireto para você procurar tratamento. Normalmente, vaginose, você usa o metronidazol creme, né, a pomada, uma vez à noite também, de 5 a 7 dias e já resolve o problema. Lembre-se, enquanto você estiver tratando esse tipo de corrimento, é importante você evitar a relação, tá bom? Gostaria só de falar um bônus sobre um outro corrimento, que é o famoso corrimento marrom, tá? Corrimento marrom. Inicialmente, no começo da gestação, pode estar associado à implantação do saco gestacional e não ser nada, e muitas vezes ele aparece em alguns casos após a relação sexual devido ao atrito do pênis com o colo do útero. Então, ele acontece. Normalmente não é de se preocupar, mas se persistir, aumentar, mudar o padrão para um sangue vermelho, você tem que passar em avaliação
passar uma eco, ver se está tudo bem com o bebê. Então, existe esse bônus aí do corrimento marrom para a gente comentar também. Agora, vamos falar sobre uma situação que é importante que vocês entendam para vocês entenderem a gravidade. Quais corrimentos que podem prejudicar o bebê durante a gravidez? Porque existem aqueles corrimentos que podem afetar e outros que não. Então é importante que você entenda isso enquanto gestante. Primeiro, existem vários tipos de infecções que podem atravessar a placenta e prejudicar o bebê. Nós não estamos falando dessas, vou só citar uns exemplos, meninas. Toxoplasmose, herpes, streptococcus, essas infecções não estão associadas a corrimentos, mas podem atravessar a placenta e prejudicar o bebê, seja em formação do corpo, seja em trabalho de parto, seja em algum tipo de infecção que acabe prejudicando a formação, composição do bebê durante a gestação, tá? Que são alterações que a gente pode chamar de congênita. Quando a gente está falando de infecções ascendentes, ou seja, bactérias que estão ali na região vaginal e sobem, isso também pode acabar acarretando problemas para o bebê. Como assim? As infecções que sobem pela vagina, elas podem fazer um dos corrimentos que eu comentei, que é a coriamniosite. Esse tipo de situação pode acarretar o trabalho de parto prematuro, que vocês entenderam. Se você tem um trabalho de parto prematuro, o pulmão do teu bebê não respira tão bem, você pode ter pneumonia, pode acontecer de fazer uma meningite, que é acabar infectando o líquido e esse líquido ir lá para a cabeça, isso faz uma meningite, irritação na meninge, chance de óbito fetal muito grande, o próprio óbito fetal e outras complicações associadas, como por exemplo, falta de oxigenação no cérebro, que é uma das que a gente mais teme, né? Todo pai e mãe teme, que são as paralisias. Então, sempre tomar cuidado com qualquer tipo de corrimento que sobe pela sua vagina. Então, sempre tem que tratar precocemente para você não ter esse tipo de problema. Quais são os sinais que você tem que se atentar que o corrimento pode estar afetando algum tipo de problema no teu bebê? Se você tem uma parada da movimentação fetal por mais de 4 horas, então teu bebê parou de mexer, você tem que procurar atendimento. Se você começa a ter uma dor abdominal ou o teu útero começa a ficar uma pedra, fica contraído, ele não relaxa, está diferente do normal, tem que procurar atendimento. Se você tem o corrimento e faz febre, dor abdominal importante ali embaixo do ventre, também tem que procurar atendimento. Por que está fazendo febre com corrimento? Corrimento não é para dar febre. Alguma coisa de errada tem. Então, com esses sinais, você tem que ir correndo, pega a mochilinha, corre para a maternidade. E claro, não precisamos nem dizer que todas as infecções ou tipos de corrimento que você consegue tratar precocemente previne mais de 95% das complicações em trabalho de parto e complicações com o bebê. Então, é um tipo de situação que é perigosa, mas que se tratada resolve-se tranquilamente, ok? Agora, não podemos deixar de falar das prevenções e tratamento desses corrimentos na gravidez. Eu já comentei um pouquinho de cada um lá em cima, mas agora eu vou dar um apanhado geral para vocês entenderem. Primeiro, higiene íntima. Sabonete íntimo você faz uma vez no dia, mesmo que você tome 2, 3 banhos. Uma vez o uso de sabonete íntimo está mais que suficiente. Não fique esfregando, não use sabonete em barra, porque ele é mais abrasivo, aumenta a chance de irritar a tua região íntima. Ducha vaginal? Nossa, meninas, ó, esqueça, não se faz ducha vaginal. 2. Quando você for dormir, use o tecido de algodão. O algodão é o seu melhor amigo se você precisar, porque o ideal é você dormir sem calcinha. Por quê? Para evitar abafamento da região, evitar que tenha fungo e bactérias ali, como candidíase e vaginose, que se proliferem e façam algum mal para vocês. Então, outro ponto aí para vocês anotarem. Terceiro, cuidado com o papel higiênico. Quando você for fazer sua higiene, seja xixi ou cocô, passe o papel higiênico de frente para trás. Mas isso óbvio, eu sei que a maioria de vocês sabe, mas eu gosto sempre de reforçar. Então sempre passar da frente para trás para não trazer bactérias e micro-organismos da parte de trás para perto ali da sua vagina, tá bom? Além de aumentar a tua chance de infecção urinária. 2. Os tratamentos. Bom, como eu comentei, candidíase antifúngico, seja anistatina, miconazol,
E para a vaginose, metronidazol, clindamicina. Aí depende, mas a maioria é sempre pomada e varia com o uso conforme a medicação. Para candidíase, 7 a 14 dias, para a vaginose, 7 dias. Os outros corrimentos sempre bom passar em avaliação. De qualquer forma, é importante você ter uma opinião médica antes de começar a tratar, porque às vezes você pode estar tratando errado. Ah, anti-inflamatório, porque eu estou com dor. Anti-inflamatório não se usa na gestação, tá bom? De nenhum momento e de nenhuma maneira. Remédios caseiros funcionam? Meninas, de maneira geral, consulte um obstetra antes de fazer qualquer tipo de remédio caseiro, principalmente banho de assento. Existem algumas indicações para banho de assento, mas tem que ser discutido com o seu obstetra. E você pode usar, às vezes, com bicarbonato para melhorar alguns sintomas de candidíase, mas isso não é sempre. Tem que ser discutido. Não faça isso sem ter um conhecimento necessário. Ah, probióticos ajuda? Probióticos, principalmente depois que você faz um tratamento para algum tipo de corrimento, ajuda a equilibrar a tua flora vaginal e com isso você diminui sua chance de corrimento. Claro que isso é feito mais para infecções de repetição de corrimento, né? Você usa também probióticos, mas é uma boa forma de você utilizar. Bom, chegamos ao final do vídeo e agora que vocês entendem um pouco mais sobre corrimento, que eles podem causar mais de 60% dos problemas em relação ao trabalho de parto prematuro e que se você tratar, mais de 95% das gestações vão estar tranquilas. Então, cuide bem do seu corrimento. Se você tem alguma dúvida, acha que mudou o padrão, acha que tem algo errado, passe em consulta com o seu obstetra. Trate, que você vai estar cuidando de você e do seu bebê. Se você tem alguma outra dica para tratar corrimentos na gestação, deixe no comentário aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo. Toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos toda semana. E lembre-se, conhecimento é o melhor remédio para você tratar algum tipo de corrimento na gestação. Não se esqueçam disso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.